Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que será que Paulo quis dizer quando ele usa essa expressão lá no final da sua carta aos Filipenses, no capítulo 4? Será que ele quis dizer que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? Será que cristianismo é isso? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos, por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora, clique aqui embaixo já em inscrever-se e não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido neste canal. Temos postado vídeos diariamente para contribuir com os irmãos e abençoar a vida dos irmãos. Então clique aqui em inscrever-se, deixe já o teu like, deixe o teu joinha aí, ative o sininho para que nós possamos aí construir esse conteúdo na internet junto com os irmãos. Você abençoa a nossa vida fazendo isso e nós continuamos tendo o prazer aí de produzir mais vídeos para abençoar a vida dos irmãos. Pois bem, meus irmãos, vamos olhar para o que Paulo diz lá no capítulo 4, na carta aos Filipenses, e versículo de número 12. Essa expressão que ele usa nesse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece em algumas traduções, ela é uma expressão muito forte e ela é muito dita. Entretanto, o entendimento dessa expressão, muitas vezes, ele é deturpado, porque ele retira essa expressão do contexto da carta em si. Quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, é preciso nós entendermos que esta é a carta de Paulo em que ele mais colocou o seu coração ali. É a carta mais calorosa dentre todas as cartas que Paulo escreveu. A igreja em Filipe, provavelmente a igreja que mais contribuiu com a vida e com o ministério de Paulo. Tanto que no começo dessa carta, a igreja está altamente e muito preocupada com a situação de Paulo, porque Paulo estava preso e a igreja envia Epafrodito para ter notícias de Paulo, e no capítulo seguinte a Bíblia vai dizer que Epafrodito fica doente. Mas Paulo vai responder aos irmãos que a prisão dele foi necessária para a glória de Deus, porque a prisão de Paulo, ela foi necessária para que o evangelho fosse ministrado a toda a guarda pretoriana. Quando nós falamos da guarda pretoriana, nós estamos falando da elite do exército romano, os cavaleiros de elite do exército romano. Ou seja, Paulo usa a sua prisão, Paulo usa o seu momento, a sua situação contrária para ministrar o evangelho e para falar de Jesus dentro do território do inimigo, ou seja, Roma persegue os cristãos, então Paulo, dentro da prisão, vai evangelizar a elite da guarda romana. Isso está no capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos ler a palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quando nós olhamos uma igreja extremamente preocupada com Paulo, em um contexto em que Paulo dependia única e exclusivamente das ofertas da igreja para que ele pudesse continuar o seu ministério e continuar avançando, nós vemos Paulo escrever esta carta de maneira calorosa a uma igreja extremamente amorosa, como eu já disse anteriormente. Enviou um obreiro para saber e para ter notícias de Paulo devido à sua grande preocupação e o grande amor que tinham pela vida de Paulo. Quando Paulo chega no final desta carta, Paulo vai descrever a gratidão. Por quê? Porque estes irmãos já haviam contribuído com o ministério de Paulo anteriormente e Paulo ele estava muito agradecido, Paulo estava muito alegre, muito contente pelo fato de os irmãos não terem se esquecido dele em suas prisões. Nós sabemos que Paulo ele vivia em prisões até o final da sua vida e até o final do seu ministério.
Paulo passou por algumas prisões. As prisões faziam parte do ministério de Paulo. Então, logo, essa linguagem triunfalista, ela já começa a ser desconstruída. Para muitos que imaginam que o evangelho, ele é um mar de rosas, onde você consegue aí um contato com Deus, que na verdade ele vai eliminar todos os seus problemas e que você vai viver de glória em glória, vitória em vitória, e que você nunca mais vai derramar uma lágrima, isso já começa a ser desconstruído pela própria biografia de Paulo. Paulo era um homem de prisões, Paulo era um homem perseguido. O perseguidor, ele passa a ser perseguido, mas Paulo, ele se alegra especialmente porque as igrejas que ele plantou, e especialmente a igreja em Filipe, mantém um contato, mantém uma preocupação com ele, e isso vai trazer o conforto ao coração de Paulo, sabendo que o evangelho tem avançado e que a igreja que ele plantou continua dando fruto e continua frutificando em amor, para que continue contribuindo com a obra missionária. Olha o que Paulo vai dizer lá no capítulo 4 e versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Ou seja, Paulo está confiante de que a semente que ele plantou, o evangelho no coração ali dos filipenses, estava frutificando. Agora vamos ver o que está no versículo 10 e a seguir. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade, ou seja, eles já haviam se lembrado de Paulo naquelas prisões, mas ainda não haviam tido a oportunidade de externar isso, mas isso não impedia a alegria de Paulo, porque Paulo sabia do amor que existia no coração dos filipenses. Vamos ver o versículo seguinte. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso está no versículo 11. Então, Paulo aqui, já no versículo 11, ele começa a dar a deixa daquilo que ele vai dizer no versículo 12, e que não é uma linguagem triunfalista, e que você sempre vai vencer, e que você nunca vai chorar. Paulo já começa a mostrar que ele sabe estar abatido, e que ele sabe contentar-se com aquilo que ele tem. Agora repare uma coisa, porque Paulo tinha o entendimento de que ele já não vivia mais, mas era Cristo quem vivia nele, e que o que importava era a vontade de Cristo e não mais a vontade de Paulo. Agora olha só no versículo 12 como é importante nós lermos uma passagem dentro do seu contexto. Olha o que ele diz no versículo que é tão citado apenas pela metade. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha o versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar parte na minha aflição. Então, o que Paulo está dizendo? Primeiro, ele se alegrava pelo amor e carinho dos filipenses, mas ele não fazia isso por algum interesse. Paulo já sabia viver em toda e qualquer situação. Então, ele está expressando, olha, eu sei me contentar com o que tenho, eu sei passar dificuldade e também sei ter tudo. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque a minha vida é viver o Evangelho de Cristo, a minha vida é viver a palavra de Deus, a minha vida é anunciar o Evangelho aos perdidos, sem se importar, sem me importar com o amanhã. Mas ele diz, e eu fico muito feliz, bem fizeste em tomar parte nas minhas
aflições. Então, o que esse texto está querendo dizer é que o cristão, ele deve viver segundo a vontade de Deus e que ele deve ser experimentado, ele deve ser instruído, ele deve ser experiente para passar por todo e qualquer tipo de situação, porque Cristo é quem o fortalece. Paulo vai dizer que quando penso que estou forte, fraco estou. Mas por quê? Porque o poder de Cristo, ele se aperfeiçoava na fraqueza. Essas eram as palavras do apóstolo Paulo. Então, o cristianismo, a nossa vitória, embora tenhamos alguma vitória nessa terra, recebamos o consolo do Senhor também nessa terra, Deus nos abençoa, isso não está à parte, isso não está à margem do cristianismo, isso faz parte, a bênção de Deus também faz parte do cristianismo, mas isso não é o centro do cristianismo. O centro do cristianismo é estar no centro da vontade de Deus, a saber viver com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Portanto, se você passa por um momento de aflição, você não é menos crente, mas você deve saber passar por todas as coisas, ser instruído por amor de Cristo, que te fortalece. E eu tenho certeza que você tem e terá irmãos que viverão contigo neste momento de aflição até que o Senhor cesse essa luta e essa prova. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram o conteúdo, comente aqui embaixo o que vocês acharam. Se tem alguma contribuição, alguma dúvida, terei o maior prazer em interagir com os irmãos. Não se esqueça de inscrever-se, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações e compartilhar nas suas redes sociais para abençoar a vida de outros irmãos. Meus irmãos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.